Olá, querido e querida, seja bem-vindo ao movimento Consciência Hebraica. Evidentemente, hoje é dia especial no nosso movimento, é dia de o amanhecer da consciência hebraica. Nós estamos vendo a genética crística do Messias, Judá e Tamar. Estamos no capítulo 2. O episódio é de número 74, estamos em 2 de maio de 2022. Quero dar as boas-vindas para você. Nós estávamos vendo a história de José e aí fomos surpreendidos. No capítulo seguinte de Gênesis dá uma pausa e entra na genética do Messias. Então, nós estamos nessa tônica, né? Ou seja, desde Gênesis 1:26, nós vimos que Yahvé Elohim Adonai propõe gerar um ser à sua imagem e semelhança. De lá nós vimos os 3 primeiros capítulos simbólicos do Gênesis, entramos no 4º capítulo, que já é um capítulo genético, começa a história de um casal que vai dar origem ao povo hebreu. E estamos percorrendo essa cadeia genética, na verdade, construindo a história de Israel, vendo outros personagens, mas sempre com essa ênfase. Lembrando que, por que Israel é o povo escolhido? Né? Escolhido por quê? Em detrimento de todos os outros povos da terra, porque Deus não se afeiçoava dos outros povos, de forma alguma. Ele escolhe Israel para abençoar todas as famílias da terra, porque o seu processo de geração de filhos vai passar pela genética humana. Tanto que a parte humana que ele escolhe para fazer um símbolo, um sinal entre a sua ligação e a ligação com a humanidade, em particular com o povo de Israel, ao qual ele tem uma aliança especial, é a área genital, é o pênis, é a circuncisão. Né? Por quê? Porque dali procede a semente, o sêmen, dali procede o Messias hebreu, que nós vemos desde o início, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Claro, já com referência ao sêmen, à semente e aos óvulos que vão ser ordenados em Israel para a formação do Messias. Então nós estamos ao mesmo tempo contemplando a formação do povo de Israel, compreendendo e aproveitando uma sabedoria milenar, quase 6.000 anos de uma sabedoria impressionante, que eu estou aplicando sempre no nosso dia a dia, procurando costurar essa visão das Escrituras com a visão da nossa vida cotidiana. Mas são épocas muito diferentes. Sim, mas os aspectos centrais da sabedoria humana permanecem ali. Né? Por isso que Shakespeare, por exemplo, é tão atual, porque do que trata as peças de Shakespeare, os textos dele, é com referência a algo que está presente no ser humano, independente da época. Né? Estamos falando do amor, da vaidade, do ódio, também da bondade, dos elementos crísticos e anticrísticos que compõem a natureza humana. Então, as circunstâncias mudam e a substância humana vai se relacionando com todas essas características da vida e dos aspectos, e nós então adquirimos essa sabedoria. Né? Você pode, através desse curso, evoluir, crescer, através da sabedoria hebraica. Então, nós vimos o primeiro capítulo, recomendamos, se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, vá no YouTube, procure lá Consciência Hebraica, o nosso canal, lá tem várias playlists, procure esta playlist, o Amanhecer da Consciência Hebraica, pegue os episódios anteriores e venha nessa viagem conosco. Então nós vamos agora voltar para o nosso PowerPoint e ali prosseguir nesse capítulo que vai ser o segundo, sobre Judá e Tamar. Aqui nos ventos do nosso Consciência Hebraica, você já sabe, né? A Consciência Hebraica é um movimento que procura buscar o olhar original de Jesus sobre a espiritualidade humana. E procuramos retirar um pouco da influência greco-romana, que acabou dando um olhar não natural para os textos hebraicos. Né? Venha com a gente nesse curso, veremos o início de todas as coisas. Realmente vamos de Gênesis a Apocalipse.
Desejamos a você uma boa viagem, oferecemos o nosso jato para você viajar cosmicamente com a gente. No primeiro episódio eu sempre detalho o bloco, né, o que a gente vai ver com mais profundidade. Aqui eu vou ler os títulos. Aqui entrou um pouquinho fora de ordem, o fim anunciado desde o princípio, as várias relações de Gênesis a Apocalipse. Acontecimentos nefastos podem levar a desatino, afastamento, isolamento e quebra de alianças. Isso pode ter consequências tristes e complicadas. Olha, tudo isso envolve o nosso livre-arbítrio. O maravilhoso cordão de ouro genético que forma o Messias de Israel, o Filho do Homem. Esse é a nossa busca constante. O sentido, direção, missão, propósito, harmoniza-se com amizades, alianças, sociedades que vibrem em frequência parecida. Se não, então fica o alerta. Vidas abreviadas, vidas prolongadas, em vários casos distintos de pessoas predominantemente crísticas e anticrísticas. Um enigma, né? Ou seja, atitudes, consciência, decisões, tudo isso influencia no estilo de vida e na durabilidade da nossa vida. Né? Em uma cultura patriarcal, a liderança de mulheres que seguiram uma intuição espiritual para realizarem um ideal espiritual. Lermos os escritos hebraicos como composição de mão única, o que é surpreendente, fantástico e causa elevação espiritual. Realmente, quem lê as escrituras dessa maneira tem esse benefício. Bom, estamos aqui no nosso Gênesis 38, seguindo a genética crística para a formação do Messias, agora em particular com detalhes. Né? Gênesis 38 diz, né? Nós já tínhamos lido um episódio anterior, você vai pegar o contexto lá, para não dar descendência a seu irmão. Isso, porém, que fazia era mal perante o Senhor, pelo que também a este fez morrer. Bom, qual é o contexto que nós temos aqui? Vou retomar para você. Esse personagem era Onã. Onã era irmão do falecido, seu irmão mais velho, que havia tomado Tamar por esposa e que tinha também uma atitude, um comportamento voltado muito a essa influência que Judá acabou ocasionando para os seus filhos, separando a sua família, vivendo situações complicadas e tomando um afastamento, se ligando a pessoas de Canaã, ou seja, entrando em costumes, numa espiritualidade, numa religiosidade que não era a original dele, com pessoas que não tinham esse mesmo relacionamento. Os filhos acabam recebendo toda essa influência, o que acaba dando um desatino. Né? Então é algo muito importante. Se você tem filhos, família, né? Se você tem uma agenda, se você tem um propósito, se você enxerga uma missão, se a tua vida caminha em uma direção, tem um sentido, né? Então, evidentemente, você vai alinhar valores, pessoas, agendas, datas, tudo que vai colaborar nesse sentido. E, evidentemente, se você tiver filhos, você vai formar esses filhos a partir dessa perspectiva, né? Então, desde pequeno, pais, né, casais, o casal quando tem as escrituras como fundamento, né, então eles vão estabelecer na rotina da casa, vão estabelecer uma diferença, né, vão notar, vão destacar a compreensão que aquele casal tem. Por isso que é tão importante você, né, escolhendo um companheiro, uma companheira, né, primar para que aquele companheiro, aquela companheira tenha uma cosmovisão que seja parecida com a tua, senão isso vai dar problema. Né? Então, numa refeição em casa, né, você pode dar graças, você pode lembrar que há um Criador, você pode reconhecer todas as pessoas que trabalharam para aquele alimento chegar na tua mesa. Então, antes de comer simplesmente instintivamente, né, um casal, uma família que faz um gesto desse é diferente. Né? Se a família tem um momento em que ela senta para ler os escritos hebraicos, para compreender a sabedoria da vida, para desde pequeno ensinar os meninos, né, as meninas,
como é essa cosmovisão. Então, se há uma oração entre o casal com os filhos, né? Não precisa dizer mais nada, né? O que significa? Se isso for uma constante, se um casal, desde o início do seu namoro, do seu noivado, no seu casamento, se tudo for cercado por este comportamento, por esta rotina, por esta visão, então nós vamos ter um lar diferente. E evidentemente os filhos virão nesta base. Né? Agora, se você, né, tenha só uma religião, né, uma vez por semana você vai lá numa igreja ou em qualquer coisa assim, mas em casa você grita, o teu comportamento é desatinado, nunca há uma oração, nunca há uma leitura, nunca há uma reflexão, nunca há um momento de comunhão ali com os filhos em torno da espiritualidade, né? O que essas crianças vão absorver? Como é que vai funcionar isso? Ah, mas meu marido não gosta, não é? Bom, por que você casou com uma pessoa que não faz sentido nenhum na coisa que é a mais importante da vida? Ah, eu não conhecia, não sabia, não valorizava. Bom, enfim, vida que segue, né? Nós tomamos decisões, tudo tem consequências. Então, causa e efeito, semeadura, colheita, né? Evidentemente há uma graça, há um amor, há uma conquista. Se você tem um lar onde não há essa unidade, você pode buscá-la, né? Você pode priorizá-la, não forçando, obrigando o teu companheiro, né? Essas coisas são boas de serem estabelecidas no início, né? Deveriam ser estabelecidas no início. Quando não são, e a família já está constituída, o casal já foi formado, né? Então é necessário que com amor, com carinho, com oração, com busca, vá se costurando isso. Né? Em casa, minha mãe, nós conhecemos o Senhor Jesus, nos tornamos discípulos já depois de todos, a família formada e tudo. Eu fui o primeiro, depois em seguida minha mãe, minhas irmãs. Meu pai, oramos 20 anos por ele, para que ele pudesse vir aos pés do Mestre, né? Reconhecer o Senhor Jesus, batizar-se, né? Passar pela imersão nas águas, mas foram 20 anos que minha mãe principalmente orava, e nós todos orávamos por ele. Mas aconteceu, né? Apesar de vários problemas, vários processos, vários desatinos, mas tivemos essa grande alegria pela vida dele, pela nossa vida, pela comunhão familiar e tudo mais. Então, é o que eu desejo a você. Judá teve todo esse desacerto, né, devido ao que aconteceu com José, e ele acabou entrando num processo de tristeza, de afastamento. Isso criou um roteiro diferente. Ele se casa então com uma mulher ali daquele ambiente. Os amigos dele eram todos cercados de um ambiente fora da visão hebraica, né, e tudo isso então gerou filhos num clima que não foi muito favorável. Tudo isso são consequências. Quando você lê esse texto, espero que você atine para tudo isso. Né? Quais são as decisões, quais são as pessoas, o que forma a minha vida, qual é o contexto, qual é a minha agenda, como são os meus compromissos. Então, o primeiro filho tomou Tamar, mas ele era uma pessoa perversa, não? Uma pessoa que não tinha valores, princípios. E ali havia um propósito muito profundo. Né? Tem pessoas que a vida não se incomoda, deixam elas aí, são pessoas altamente malignas, e elas duram 120 anos. Não acaba mais. Mas tem gente que tem um outro tipo de cuidado da vida. Né? Então, caminhos são abreviados. Não há regras, né? Mas tudo isso faz um sentido, tem um contexto. Então, no caso de morreu esse primeiro filho, em seguida veio Onã, e Judá tinha o conceito hebraico de que a semente do irmão não fosse anulada. Né? Então, o primeiro filho dele, o ele queria que o Onã gerasse um filho em Tamar que tivesse o nome do irmão para que fosse herdeiro do irmão. Mas aí o que acontece? Onã não queria, né? Ele olhou a herança do pai e falou, bom, se o meu irmão não teve descendente, vai ficar tudo para mim, ainda tem mais um outro irmão para dividir,
Então, por causa disso, o que, que ele fazia? Ele, na hora da relação sexual, ele não completava o ato sexual, ele lançava a semente dele na terra. Tanto que um dos nomes usados para essa cópula com a semente lançada fora do corpo da mulher é onanismo, né? Vem de Onã, vem desse personagem, foi marcado por essa semente que é derramada sem a cópula ser completa, né? A relação sexual ser completa. Então, esse personagem acaba agindo de maneira perversa também, né? Ele é egocêntrico, ele é egoísta, ele não visa aí, valores mais profundos, não há uma ética, e aí o que acontece? A vida dele também é abreviada, é o que nós estamos vendo aqui no nosso PowerPoint. Ele lançava então a semente na terra para não dar descendência a seu irmão. Isso, porém, que fazia era mal perante o Senhor, pelo que também a este fez morrer. Olha, se você não conhece nada sobre isso, né, essa é a lei do levirato, ou do cunhado, né, a palavra hebraica levirato quer dizer cunhado. Então, para que um nome não fosse extinto, você suscitava descendência na esposa do falecido, tendo relações com ela, sendo irmão, né, o irmão seguinte, e aquele filho que fosse gerado não ficava com o nome do irmão, ele adotava-se o nome da pessoa falecida para dar continuidade àquele nome em Israel. Então isso era um princípio. E muitos entendem, isso não é científico, né? Mas a gente pode avaliar que há algo aí de que quando há relações sexuais, há uma fusão, né? Não é só apenas dois corpos que estão ali ligados, né? Mas há uma ligação do corpo, das emoções, da mente e da essência do espírito. Por isso que diz lá, serão uma só natureza, uma só carne. Quando o homem se unir à sua mulher, eles não são mais duas naturezas, mas são uma, essa fusão. Então, nessa perspectiva, ainda havia uma qualidade ali do irmão que teve relações com a esposa, e quando aquele descendente viesse, então ele teria a qualidade ali do irmão numa dimensão metagenética, né? Ao redor da genética ou ali qualitativa, uma dimensão preservada de algum modo que a gente ainda não compreende, que a ciência também não se interessa em pesquisar profundamente, e mesmo que não seja comprovado cientificamente, seria no sentido dessa completude da união, né? Nesse sentido, até a questão da pessoa casar, e tanto o homem quanto a mulher casarem virgens sem terem tido relações sexuais, de também não haver o adultério, né? Tudo isso está relacionado de uma forma que nós não compreendemos completamente, mas a sabedoria recomenda que haja essa pureza, que haja essa integridade de propósito, de sentido, de fidelidade, de amor, né? Então, tudo isso tem essa perspectiva. Nós vamos entrar aqui em detalhes muito profundos, você pode até procurar isso na internet, tem várias pessoas que falam sobre isso, mas deixamos o contexto, né, no sentido de permanecer o nome daquela casa, daquela família. Tem um evento, por exemplo, lá de Jabes de Gileade, por exemplo, que são todos mortos, e depois essa tribo reaparece, né? Muita gente critica, fala, mas como é que pode, todos foram mortos, a Bíblia é incoerente. É que provavelmente a tribo de Benjamim fez essa lei de levirato, ou seja, gerou descendentes aos quais foram dados os nomes de Jabes de Gileade, e depois de alguns anos aquela tribo novamente se estabeleceu ali. Porque havia esse princípio em Israel de que não fosse extinta uma tribo, não fosse extinta um nome de família, um ramo de família,
e nenhuma tribo. Então, fica esse contexto aí para você. E aqui então diz, olha, ele também a este fez morrer. Né? Então disse Judá a Tamar, sua nora, permanece viúva em casa de teu pai, até que Selá, meu filho, venha a ser homem. Pois disse, para que não morra também este como seus irmãos. Assim Tamar se foi, passando a residir em casa de seu pai. Vejam, aqui a gente começa a ter problemas, né, na atitude de Judá com Tamar. Né? Bom, vejam que uma coisa vai somando a outra. Né? Quando algo está errado na nossa vida, bem cabe um checklist, né? A gente vê o que andou acontecendo, o que está para acontecer, o que eu estou vivendo nesse momento. É sempre bom fazer uma lista. Né? Se o Judá parasse e pensasse direitinho, ele ia falar, olha, me afastei do ambiente de Deus, dos meus irmãos, vim aqui para se relacionar com gente que tem uma espiritualidade diferente, tive filhos com uma mulher aqui que não era do povo, não teve uma direção divina nisso, meus filhos estão morrendo, né? Mas ele não faz nada disso, ele continua com a mesma atitude e ele dá o primeiro filho para Tamar, depois pede para o segundo, ele também morre. Aí, ao invés dele dar continuidade nesse princípio, ele teria que dar o terceiro filho. Mas ele aí rompe com o compromisso. Né? Tamar, Judá queria ser um patriarca, ter uma família muito grande. Naquela época, você queria era ter filhos, né? Povoar a terra, ter quantos mais filhos, melhor. Ele já tinha o exemplo do pai dele, né? Que tinha 4 esposas, tinha vários filhos. Né? Mas isso nada funciona, ele começa a se distanciar disso. E aí, então, temeroso, ele acaba falhando com Tamar, porque ele envia ela para a casa do pai e não dá o seu filho para ela. Na verdade, ele já tem a decisão de não dar aquele filho para Tamar. Falou, não, já foram 2 filhos que morreram, só eu tenho um descendente agora. E eu não vou dar. Enganou ela, mentiu. Né? Então, um problema vai trazendo outros problemas para a nossa vida. A tendência é um abismo chamar o outro. Né? Então, você percebe que Judá está costurando coisas muito complicadas. Mas há um propósito da divindade. Há um gene, há um óvulo. A Tamar era uma mulher que tinha uma qualidade necessária para a formação do Messias. Na Escritura não fica claro se ela era de Canaã ou não. Pelo ambiente aí parece que sim. Né? E havia um propósito ao redor de Tamar. E Judá não está entendendo, nem está tendo visão nenhuma disso. Então ele falha aqui de várias maneiras. Voltamos para o texto. No correr do tempo, morreu a filha de Sua, mulher de Judá. E consolado Judá subiu aos tosqueadores de suas ovelhas em Tímina, ele e seu amigo Ira. Vocês percebem aqui, né, como muitas coisas negativas acabam acontecendo com Judá. Então, ele perde os 2 filhos, agora fica viúvo da sua mulher. Então, a gente vai assistir casos desse tipo, né, em que várias tragédias, vários acontecimentos vão ocorrendo e muitas vezes a pessoa não consegue parar para uma avaliação, para uma meditação. Às vezes os caminhos da pessoa não estão bem, né? Mas a vida vai trabalhando, a divindade vai tecendo, vai costurando coisas para que linhas de destino, através do arbítrio das pessoas, e isso é impressionante, né? Essa conexão é maravilhosa, porque o arbítrio é real, sim, o arbítrio é real. As pessoas têm poder de escolha, sim, elas têm poder de escolha. Existem mais de uma linha de destino possível para que elas tracem,
Sim, há mais de uma linha de destino, né? Mas há uma coisa maravilhosa nisso tudo. Mesmo que bilhões de pessoas usem de fato e realmente o seu arbítrio e façam linhas que possam ser alternativas, há influências, há conexões, há direções e ao final nós temos uma certeza. O arbítrio é respeitado, as linhas são traçadas, mas o resultado final é garantido. É um algoritmo, é uma lógica, é uma matemática infinita, é a própria essência da matemática divina, o lidar com as características humanas, com o arbítrio humano e com o seu propósito realizador. Então, isso vai nos remetendo a uma sabedoria tal, aonde o que está errado, né? Ao final, todas as coisas convergem para o bem daqueles que amam a Deus. E tudo converge para o poder do amor de Deus. Então, se formos escolher uma posição, recomendo, né, a minha alma e a sua, que fiquemos ao lado da divindade, né? Porque ela será realizadora, ela será vitoriosa ao final. Nada deixará de ser cumprido. Agora, o que vai ficar pelo caminho são as nossas decisões, se formos contra o fluxo da vida, né, vamos no sentido da morte. Se formos contra a integração, vamos para a desintegração. Se formos contra a harmonia, vamos para a desarmonia. Mas o sentido total vai prevalecer. Não importa o tempo. Às vezes pode se estender mais o tempo. Por isso que algumas coisas dentro do propósito da divindade são flexíveis, porque ela respeita de fato o arbítrio humano. Nós vamos ter uma série chamada Fundamentos do Conhecimento de Consciência Hebraica, onde nós vamos mergulhar em temas profundos como esse. Aguarde, acompanhe o canal e você vai receber isso. Estão vendo aqui? No decorrer do tempo morreu filha de Sua, mulher de Judá, e consolado Judá subiu aos tosqueadores suas ovelhas em Tímina, ele e seu amigo Ira, o Adulamita. E o comunicaram a Tamar: eis que o teu sogro sobe a Tímina para tosquear as ovelhas. Então ela se despiu, ela despiu as vestes da sua viuvez e, cobrindo-se com um véu, se disfarçou e se assentou à entrada de Enaim, no caminho de Tímina, pois via que Selá já era homem e ela não lhe fora dada por mulher. Olha, vamos fazer um comentário aqui maravilhoso, né? Aqui começa uma revelação incrível sobre Tamar. Ela vai demonstrar uma intuição, ela vai demonstrar um desejo realizador em relação a um propósito de vida, ou seja, ela entra na família de Judá através do casamento com seu primeiro filho e ela vê um sentido naquilo, ela sente uma direção naquilo, ela sente que há um propósito naquilo. Ela quer a geração de filhos ali, daquela semente, daquela família, né? Então algo toca no coração de Tamar. Essa mulher se torna uma verdadeira heroína, uma mulher numa sociedade patriarcal, com todos os limitantes de época, mas ela não fica resignada, ela não fica passiva, ela não fica calada, ela não fica inativa, ela busca em Deus, eu creio, não está escrito isso, mas vamos ligando os pontos e vendo que talvez ela tenha ouvido falar desse Deus misterioso da família do marido, de Judá, e talvez ela tenha lançado algum propósito, talvez ela tenha sentido uma direção de que era necessário gerar filhos ali, havia um propósito. Isso tudo não está escrito, mas nós deduzimos pela fibra, pela qualidade, pela direção. A divindade usa Tamar, né? Isso que está acontecendo tem uma direção divina, né? Ah, mas ela vai se disfarçar de prostituta e tudo. Sim, mas ela era uma mulher correta, ela era uma mulher digna, ela era uma mulher honesta, né?
mas ela viu que havia uma desonestidade. E num sistema patriarcal, a tendência era ficar quieta e suportar ali, mas não, ela falou, não, isso não está justo. Né? Judá está agindo incorretamente. Então, ele não me deu seu filho, mas eu vou buscar a semente dessa geração. E aí, então, nós vemos essa história aqui tomando contornos maravilhosos. Olha lá. Judá teve-a por meretriz, pois ele havia coberto o rosto, pois ela havia coberto o rosto. Então se dirigiu a ela no caminho e disse, vem, deixa-me possuir-te, porque não sabia que era sua nora. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Você está lendo aí falando, não, mas naquela época era usual o uso de uma mulher prostitutas, né? Até o texto aí tem uma questão se era uma prostituta cultual, ou seja, uma mulher que se prostituía em relação a um processo de espiritualidade dedicada a deuses, ou se era uma prostituta comum que fazia aquilo para sobreviver. Não importa. Sendo uma ou outra, Judá feriu um senso ético. Isso não era usual. Por exemplo, você vai ver o comportamento de José, irmão de Judá, você vai ver que a ética de José é completamente diferente da ética que tem o Judá aí com referência a isso. Né? E Deus vai usar isso. Olha que interessante. Né? Usa a virtude, mas usa também os defeitos, os problemas, a falta, às vezes, de determinada visão da pessoa. No caso aqui, o comportamento de Judá, de buscar aquela prostituta, ele sente aquele impulso sexual, ele vê a mulher ali, né? E ele cede. Né? Mas, profundamente, tudo isso tem uma direção. Por quê? Porque uma única relação que vai ter entre os dois, ela vai engravidar, e Jesus está nessa linhagem. Então, olha como a nossa capacidade de julgamento das coisas fica muito complicada. Mas, evidentemente, nós podemos julgar no sentido de compreender, foi correto o que Judá fez? Não, não foi. Ele deveria ter procurado aquela prostituta? Não, deveria. Não era isso que a ética espiritual lhe propunha. Né? Mas ele teve esse impulso forte e cedeu a isso, também estava ali num ambiente completamente diferente da sua raiz, né? Então vê como as coisas vão se complicando. Mas no fundo a divindade acaba usando tudo isso, tocando Tamar e levando ela a ter esse comportamento que vai gerar a semente que está na linhagem de Jesus, né? Que está em todo o processo. Então este óvulo e este espermatozoide, né, precisavam se unir para que futuramente toda a descendência ocorresse, todos os descendentes de Jesus viessem nascendo na sequência que vieram. Então, é aí que o arbítrio humano e que os descaminhos humanos encontram um processo da divindade que vai costurando e os homens realizam a sua vontade. Né? Aí você fala, bom, mas então que caminhos poderiam ter existido? Ora, talvez Judá ficasse lá, não viesse a se relacionar com esses povos, talvez ele tomasse Tamar como esposa. Por que não? Né? Ao invés de ter dado para os seus filhos. Os caminhos seriam outros. Né? Existiria um encontro entre Judá e Tamar numa outra circunstância. Agora, o peso fica para as pessoas que tomam as suas decisões, as consequências. Sim, né? As consequências existem. Judá tomou uma série de decisões erradas e trouxe tristeza para ele, trouxe um agravamento, trouxe a perda de filhos, trouxe um casamento, ficou viúvo. Né? Isso poderia ter sido diferente? Talvez, provavelmente. Se houvesse uma outra compreensão, se houvesse sabedoria. Então a minha vida está nas minhas mãos? Eu posso ter um modelo de vida diferente? Sim.
Eu sempre digo que há um plano A, um plano B, um plano C, um plano D, né? Todos eles são possíveis. Agora você espera, você aguarda, você se movimenta em um campo harmônico, tendo essa sabedoria, a divindade vai costurando e realizando o que ela precisa realizar. Né? E os seres humanos vão arcando com as consequências dos seus atinos e desatinos. Então, tudo isto nos coloca numa posição de buscar a verdade. Né? Qual foi o homem que realizou a linha A em primeira instância, sempre do seu nascimento até a sua morte? Foi o Messias. Então, Jesus nasce e do nascimento à morte ele só anda pelo caminho do plano A de Deus. E nós vamos lá para o B, para o C, para o D, para o E, para o F, para o J e daí para baixo. E as consequências de todos esses desatinos vêm? Sim, até que a gente pare, pondere, pense e comece a buscar entendimento, sabedoria. Se você quer ver isso com mais profundidade, leia o capítulo 1, 2 e 3 do livro de Provérbios, por exemplo. Você vai ver o que eu estou dizendo aqui está escrito lá. Você vai ver isso de uma maneira impressionante lá. Então, o que acontece aqui? Ela respondeu, que me darás para coabitares comigo? E ele respondeu, enviar-te-ei um cabrito do rebanho. Olha, que muita gente questiona, né? Fala assim, mas como que ele não reconheceu Tamar, né? Como é que foi isso? Né? Também quando Ló tem relação com as filhas, fala, mas elas deram um pouco de vinho para ele não reconhece que é as filhas. Então tem essa ação humana e tem uma ação divina. Né? Tem uma ação também de embotamento de sentidos. Né? E isso é difícil de acontecer, você vê quantas coisas acontecem por aí que as pessoas não reconhecem quem é a pessoa que está com ela, às vezes até tem uma relação sexual sem entender direito com quem teve, né, em determinadas circunstâncias. Então, tudo isso faz parte da vida humana, está aí ligado à vida humana. Enviar-te um cabrito do rebanho, perguntou ela. Dar-me-ás penhor, até que o mandes? Respondeu ele. Que penhor te darei? Ela disse, o teu selo, o teu cordão e o cajado que seguras. Ele, pois, lhos deu e a possuiu, e ela concebeu dele. Bom, olha, muito se fala aqui sobre esses elementos, né? O cordão, o cajado e o selo, que foi um penhor que Judá entregou para aquela meretriz. Né? Então, existem várias aplicações. De qualquer maneira, o que é que nós estamos entendendo aqui? Que este comportamento de Judá vai retirando valores e princípios da vida dele. Né? O cajado representa a autoridade, né? O cordão representa a ligação, a comunhão com Deus que ele perde, ele vai perdendo a autoridade da vida dele. O selo representa a nossa individualidade, né? Aquilo que também representa o Espírito Santo, que sela a nossa vida. Então Judá foi, por causa dos seus desatinos, ele foi perdendo essas qualidades. Né? Quando ele entrega essas coisas àquela meretriz, tem toda essa simbologia que pode ser aplicada. Então, se você está num ponto da tua vida onde muitas coisas têm sido retiradas de você, onde você tem perdido qualidade, perdido virtude, provavelmente vão ser arrastadas de você coisas como essa, a tua autoridade, né? A presença do Espírito sobre a tua vida, aquilo que liga você a um projeto maior, a uma visão maior. Então, o cajado, o anel, aquilo que marca o teu ser com a divindade. Né? Mas sempre é tempo, sempre você pode atinar de novo. Se você desatinou, atine, arrependa-se, confesse, procure uma comunidade, um lugar onde tenham pessoas que estão ali procurando também remendar, trabalhar a sua vida, costurar a sua vida de uma maneira mais profunda, com mais sabedoria.
Então, isso sempre é possível. Nunca desanime, nunca. A divindade ela vai buscar você até o fim. Ela vai atrás da tua vida até o fim. Por mais que você perca o caminho, até o último suspiro a divindade vai em busca de amar você. Como a gente viu lá com os dois ladrões na cruz, né? A divindade sempre vai fazer uma última pregação, vai dar um último toque, vai buscar você. Mas você pode dizer não até o fim. Então, isso não é sabedoria de fato, né? Vamos buscando aqui o nosso texto. Levantou-se ela e se foi, e tirou de si o véu e tornou as vestes da sua viuvez. Enviou Judá o cabrito por mão do Adulamita, seu amigo, para reaver o penhor da mão da mulher, porém não a encontrou. Então perguntou aos homens daquele lugar: onde está a prostituta? No original às vezes coloca prostituta cultual, outras vezes meretriz apenas, né? E se achava junto ao caminho de Enaim. Responderam: aqui não esteve meretriz nenhuma. Tendo voltado a Judá, disse: não a encontrei. E também os homens do lugar me disseram: aqui não esteve prostituta cultual nenhuma. Respondeu Judá: que ela o guarde para si, para que não nos tornemos em opróbrio. Mandei-lhe com efeito o cabrito, todavia não a achaste. Bom, Judá não dá muita importância, né, pelo fato de ter perdido aqueles objetos, ele ia mandar fazer outros. Os anéis eram usados naquela época para selar a entrega de mercadoria, compromissos e tudo. O cajado era o objeto básico de um cuidador de rebanhos, né? E o cordão era aquilo que se apendurava o anel, e que a pessoa sempre trazia consigo. Então esses três símbolos ele poderia fazer novamente. Talvez o cabrito valesse mais do que aquelas peças, mas enfim ele não percebe a profundidade do símbolo que ele perdeu ali, né? E ele continua o seu caminho. Passados quase 3 meses, foi dito a Judá: Tamar, tua nora, adulterou, pois está grávida. Então disse Judá: tirai-a fora para que seja queimada. Bom, aqui, senhores e senhoras, nós vemos a religiosidade, né? A atitude religiosa, né? Então ele vai lá, usa prostituta, se afasta do padrão divino, dos seus parentes, né? Se desencaminha todo, e aí quando é para ele se julgar, ele não se julga. Para ele está tudo sempre bem. Agora, quando é para julgar a Tamar, aí ele quer matá-la, né? Então aí nós vemos a hipocrisia, vemos um patriarcado desonesto, né, sendo executado. Ele estava em falha com ela, né? Ele a tinha exposto. Vamos supor que ela tivesse engravidado de alguém. Ele teria exposto ela, o culpado seria ele. Ele poderia ter pensado nisso. Não, ele quer eliminar o problema, né? Para talvez livrar o filho dele de ter que casar com essa mulher. Então, olha a condição em que estava o patriarca Judá, né? Como ele estava aí muito atrapalhado, distante dos seus valores. E é impressionante como a divindade, mesmo assim, usa do seu amor, usa da sua compaixão, realiza o seu propósito, mantém a semente de Judá dentro da genética do Messias, realizando tudo isso. E nós vamos ver que agora ele vai atinar um pouco mais aqui com o sentido da vida. Tirando, mandou ela dizer ao seu sogro: do homem de quem são estas coisas, eu concebi. E disse mais: reconhece de quem é este selo, este cordão e este cajado. Reconheceu Judá e disse: mais justa é ela do que eu. Bom, enfim, a consciência, né? Caiu a ficha do Judá, né? Caiu
A ficha é uma expressão meio antiga. Então, assim, aquele orelhão já nem existe mais, né? A gente comprava ficha para fazer uma ligação telefônica. Então, assim, a consciência foi clareada em Judá, né? A qualidade de Deus volta ao seu coração, ele avalia e fala, puxa, ela é mais correta do que eu, ela é mais justa do que eu, ela é mais digna do que eu falhei com ela em tantas dimensões. Então Judá ali demonstra arrependimento, demonstra consciência, né? E aí nós vemos assim, numa estrutura patriarcal com toda a dificuldade, como uma mulher entregue à divindade, que é dirigida por Deus, que busca um sentido maior, né, um propósito maior, ela dribla tudo isso e se destaca como uma líder no meio do povo hebreu, ganhando um destaque especial. Na genética de Jesus ela é citada, né? Não se citavam normalmente os nomes das mulheres, mas ali há um reconhecimento da qualidade, da direção, da espiritualidade numa mulher que nós nem sabemos direito a origem, mas que marca a trajetória da genética crística, imprimindo ali a sua qualidade, o seu valor. Isso é maravilhoso, né? E olha, uma coisa misteriosa, mas nós estamos agora, a genética das duas testemunhas está por aí, né? Então, o que eu estimulo você? Ninguém sabe quem vai fazer parte, né? Hoje não há mais essa direção exclusiva em um povo, estamos na dimensão da humanidade. Então guarde a sua qualidade, guarde o seu penhor, guarde o seu anel, guarde o seu selo, guarde o seu cordão, né? Faça o melhor que você puder. Viva eticamente, viva em harmonia com a divindade, mesmo que não sejam as coisas que atendam aos desejos imediatos teus, aquilo que você projeta e acha que seria o melhor, mas confie, né? Talvez a divindade tenha um propósito com você tão especial, talvez esse caminho mais difícil seja um motivo para ela estar realizando algo especial na tua vida. Não desanime, né? Busque essa qualidade, busque entendimento e sabedoria. Isso vai ser maravilhoso. Então aqui, mais justa ela do que eu, porquanto não a dei a Selá, meu filho, e nunca mais a possuiu. E aconteceu que, estando ela para dar à luz, havia gêmeos no seu... Deixa eu só fazer um comentário aqui, ó. Você vê que a coisa toda que aconteceu entre eles, né, tanto por parte de Tamar, como depois de Judá, não foi de um conteúdo puramente sexual, de uma atração ou manipulação, ou de nenhum tipo, né? Ele só teve aquela relação com Judá, nunca mais, não a tomou por esposa, não continuou o processo, ela também não pediu nem exigiu nada, estava satisfeito, né? O propósito, o sentido daquilo estava realizado. Então, ela queria dar descendência à família de Judá, e agora então nós vamos ver o nascimento de gêmeos, né? Isso acontece na genética de Jesus, em alguns momentos nascem gêmeos, e esse é um caso em que isso vai acontecer novamente. Deixa eu colocar a tela para vocês. Havia gêmeos no seu ventre. Ao nascerem, um pôs a mão fora, e a parteira, tomando-a, lhe atou um fio encarnado e disse: este saiu primeiro. Mas, recolhendo ele a mão, saiu outro, e ela disse: como rompeste? Saída? Ou seja, como é que você passou à frente aí do teu irmão, né? E lhe chamaram Pérez. Depois lhe saiu o irmão em cuja mão estava o fio encarnado, e lhe chamaram Zerá. E aqui então nós vamos ver na genealogia de Jesus este momento que nós acabamos de estudar, né? Se você comparar a genealogia de Lucas e a de Jesus, elas seguem caminhos diferentes, os nomes não coincidem. O que eu compreendo que a melhor explicação
porque, mesmo não se considerando isso comum, provavelmente a linhagem de José está em uma e a linhagem de Maria estaria em outra. Né? Até para, de maneira extraordinária, se destacar a necessidade das duas linhagens. Né? E nós ainda vamos ter um estudo mais profundo sobre a questão da paternidade, né, da influência genética, tanto de José quanto de Maria no nascimento de Jesus. Mas aqui nós vamos ver agora um momento do texto onde isso se realiza. Né? Mateus, capítulo 1, primeiro verso, diz: o livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. E Pérez gerou a Esrom. É isso aqui, gente. Né? Então, você vê que o cordão genético, a história do Messias continuaria com Pérez. Então, Pérez está nessa linhagem. E vemos o nome de uma mulher colocada, destacado na genética de Jesus. E que mulher é essa? Uma líder, uma mulher que teve uma intuição espiritual, uma mulher que numa estrutura patriarcal se levanta, busca justiça, encontra com sabedoria meios para realizar o seu propósito, conservando um princípio, uma intuição divina. Então, esta mulher é um dos símbolos para as nossas mulheres crísticas, para as discípulas de Jesus, para as filhas de Maria, para as filhas de Marta, para as filhas de Madalena, para as filhas de Isabel e para as filhas de Tamar. São mulheres que podem ser consideradas mães de todas as nossas mulheres, no sentido da sabedoria, do propósito, da separação, da consagração, da dedicação, da espera e do trabalho pela divindade. Todos nós formamos a grande família do corpo místico do Senhor Jesus. Temos um papel importante. Não importa se a tua história está destacada ou não, mas você tem esse papel. Se você se entrega ao Messias, se você busca Yahvé Elohim Adonai, o Senhor, Criador de todas as coisas, então você faz parte dessa história. O seu nome está registrado junto com todos esses homens e mulheres maravilhosos, com problemas, com defeitos, com situações, como foi o caso de Judá, mas a divindade opera de todas as maneiras o seu amor e vai corrigindo, vai acertando, e nós vamos tomando consciência, nos arrependendo, como foi o caso de Judá, que viu que seu comportamento não estava adequado, reconheceu, dizendo: olha, eu falhei, não era esse o ideal, não era esse o princípio fundamental. Né? Então, retomando só um pouquinho aqui os nossos gráficos, né? Nós vamos ver novamente, só para marcar direitinho, aqui na nossa genética, né? Olha, a linha toda em amarelo é a sequência da genética de ouro, né, que vai formar o Messias. Então aqui, olha, Isaac, nós temos Rebeca, Jacó, e depois Jacó com Leia vai gerar Judá. Né? E aqui, ó, nós temos um momento fundamental de Tamar, que tem essa história que nós acabamos de ler. Né? E depois, então, de Tamar vai se gerar Pérez. Os dois gêmeos, mas Pérez é que tem essa qualidade crística, e ele então vai para Esrom, Arão, e por aí temos a continuidade da genética. Né? Tudo isso vai culminar aqui no Senhor Jesus, resultado de toda essa história incrível e maravilhosa. Nós somos o Movimento Consciência Hebraica,
Espero que esse estudo tenha edificado o seu interior. Nós estamos no YouTube, no canal Consciência Hebraica. Deixe o seu comentário, deixe o seu like. Isso ajuda o canal a divulgar o vídeo para outras pessoas. Estamos também no Telegram. Se você participa do Telegram, procure o Consciência Hebraica lá. Temos que melhorar o Instagram, o Facebook, mas também estamos lá como Consciência Hebraica. Desejamos a você sabedoria infinita. Que esse propósito incrível, maravilhoso, extraordinário do nosso amado Pai, da divindade eterna e suprema, possa envolver o seu coração, envolver a sua vida, dirigir os teus passos e te proporcionar um caminho de realização e de paz. Shalom Adonai, Salem Aleikum, que a vida infinita te conduza para uma realização plena.